Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. 16º dia do nosso desafio, 142 dias, estamos aqui às 5h42 da manhã, começando mais um dia de leitura da Bíblia, lendo a Bíblia inteira nesses 142 dias, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E como que eu tiro agora esse filtro que eu coloquei aqui? Peraí, pronto. Aleluia. Glória a Deus, né? Então nós estamos aqui, minha geração, lendo mais Bíblia. Aleluia. Estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor, na terceira leitura online desse ano. Lemos a Bíblia toda em 42 dias no início do ano. Nós lemos a NVI, tá lá no YouTube, tudo salvo. Lemos pelo Zoom, com transmissão pelo YouTube, os 42 dias no início do ano. Aí lemos agora novamente em 21 dias, a Bíblia inteira em 21 dias. Foi um tempo incrível. Lemos a Peshitta, a tradução dos escritos aramaicos, também pelo Zoom, com transmissão no YouTube. Está gravado lá no YouTube. E aí eu decidi encher o Instagram aqui também com a leitura da Bíblia inteira, na Almeida, edição contemporânea, que é essa Scofield aqui, da Editora Vida, que eu ganhei de presente da Editora Vida, e decidi ler aqui essa versão que eu ainda não tinha lido aqui no Instagram. E aí nós estamos também subindo lá para o YouTube, essas lives. Estou todos os dias, quando termino aqui, eu faço download, já subo para o YouTube também. E também estou colocando lá no TikTok, apesar de eu não ser um usuário do TikTok, eu entro, posto e saio correndo, mas eu estou colocando lá no TikTok, e o TikTok bloqueou a minha leitura de antes de ontem, Acho que o faraó mandou bloquear. Aí eu tava falando, eles disseram que foi alguma coisa lá sobre política. Aí eu até ouvi novamente para saber, eu só falei da política do Egito, só falei lá do faraó, mas tudo bem. Depois eu vou ter que ver como é que eu vou fazer para poder não ficar faltando esse pedaço lá no TikTok, editar, arrancar esse pedaço que eu falei ali do, não sei o que foi. Então agora vamos ver aqui Êxodo capítulo 20, nós continuamos hoje com o Êxodo, amém? Senhor, eu quero te louvar por esse tempo precioso que está sendo aqui. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, pelo privilégio, Senhor Deus, de nós estarmos gastando esse tempo diariamente, Senhor, aqui. Obrigado, Senhor, porque é tão maravilhoso, Senhor Deus, ler a Tua palavra em voz alta, declarar essas verdades, Deus, do Senhor para as nossas vidas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é apta para nos exortar, nos ensinar, nos tratar, Senhor Deus. E nós estamos nos expondo às Tuas Escrituras aqui, expondo a Tua palavra, que é o Senhor, Deus. O Senhor, essa é a palavra do Senhor, Deus, que é o próprio Senhor, Deus, a palavra viva do Senhor, meu Deus. E nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra, pelo acesso que nós temos hoje. Obrigado, Deus, pela oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá de usar essas tecnologias com propósito, de usar, Senhor, aquilo que muitas vezes é usado por distração ou até para coisas ruins. Nós estamos aqui procurando usar de uma forma assertiva, Deus, com aquilo que pode edificar e transformar a vida de pessoas, que essa leitura possa chegar à vida de muitas pessoas, possa transformar a vida de muitas pessoas, Deus, mesmo no futuro, quando pessoas vão parar para ler, para ouvir essas nossas leituras aqui, Pai, que isso seja uma ferramenta que o Senhor use para alcançar e transformar a vida de muitas pessoas, porque é isso que a Tua palavra faz, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco, nos conduzindo nessa jornada de caçada aos tesouros da Tua palavra, que nós os encontremos, os tesouros da Tua palavra, Senhor, nós queremos encontrar, somos caçadores dos tesouros da Bíblia e queremos encontrar esses tesouros. Em nome de Jesus, nos permita vê-los, enxergá-los
em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, Êxodo capítulo 20, nós temos aqui os 10 mandamentos, o decálogo, né? Esse capítulo tão importante dentro da Torá, que é o capítulo que fala dos 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e neles farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então aqui estão os 10 mandamentos. Sabemos que os 10 mandamentos eles têm uma essência e a gente tem uma forma de entender, né? Quando Jesus vem, ele vem mostrando que era mais do que seguir uma regra simplesmente, um mandamento simplesmente, mas que tem um coração ali envolvido, né? Quando ele fala, por exemplo, para não fazer imagem de forma alguma, né? Então a gente está fazendo imagem, eu estou aqui gerando imagem, né? Quando eu faço um vídeo aqui, quando eu tiro uma foto, eu estou fazendo uma imagem. Mas não é fazer uma imagem simplesmente, é o propósito dessa imagem, é a intenção dessa imagem. Qual é a intenção dessa imagem? A intenção dessa imagem é uma adoração, né? É um culto a essa imagem, é colocá-la num lugar, né? Então, cada mandamento ele tem ali, né, uma essência nele. Jesus falou, olha, se você... Os assassinatos, os adultérios, eles estão no coração, né? Por quê? Porque é a intenção. Então não é só matar, né? Antes de matar é muito mais do que só ir lá e executar, mas é realmente a sua intenção ali, o seu coração naquilo. Então é o coração de cada coisa, né? Não tomar o nome do Senhor em vão, né? Eu estava aqui um dia no Instagram e aí o pessoal... Na minha postagem da minha transcrição da Bíblia toda, e tem um monte de crítica lá e tal, e eu não fiquei respondendo, mas teve coisas bem pontuais, e uma pessoa pontualmente que eu ali quis responder, e eu respondi e falei alguma coisa, e falei que Jesus te abençoe, não sei o que, alguma coisa assim, e a pessoa tá vendo, ó, já tomou até o nome de Deus em vão, né? Então assim, as pessoas têm muito isso, né? Como se tomar, falei assim, ó Senhor, me abençoe, tomou o nome de Deus em vão, Jesus te abençoe, Jesus te ama, tá tomando o nome de Deus em vão, né? Então é a intenção, o que é tomar em vão, né? O que significa isso de verdade, né? É você usar de forma mal intencionada
o nome do Senhor. Isso é tomar em vão. Não é, ai, falei aqui, ai meu Deus, eita, tomei em vão. Não, é sobre você usar de forma mal intencionada. Então, cada mandamento desse, depois você vai vendo sendo destrinchado ao longo da palavra, e Jesus trazendo esse entendimento de que é muito mais do que uma regra e cumprir ali daquela regra, daquele jeito, mas existe uma essência em tudo isso. A mesma coisa é o sábado, É interessante como a Peshita, que a gente leu nos 21 dias, ela não traz a palavra sábado, porque no original é Shabat, E Shabat é traduzido como descanso, é o repouso. Então ele diz, olha, o sétimo dia é o dia de repouso, o sétimo dia é o repouso, o sétimo dia é o Shabat. Então a tradução aramaica ela traz isso, porque não é sobre um dia específico, mas é sobre você entender que você precisa ter um tempo, trabalhar, e que você tem um tempo que você precisa parar, ainda que seu Shabat seja na terça-feira, ainda que seu Shabat seja na quarta-feira, ainda que seu Shabat seja no domingo, mas é um tempo que você parou, é o seu Shabat, é o seu descanso, é isso que significa, é o repouso. Então na Peshita ele não traz a palavra sábado, ele traz a palavra, buscando do original ali, repouso. Então repouso, observe o repouso, guarde o repouso, Então essa é a essência que cada mandamento tem, que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, porque isso é gravado dentro de nós essa essência, os mandamentos seriam gravados dentro de nós. Então eles ficam gravados aqui na nova aliança pelo Espírito Santo, que vai nos conduzindo para que a gente possa guardá-los e observá-los, e inclusive quando a gente falhar em algum deles, a gente ter ali essa consciência de que não é o que eu não quero errar, eu nasci de novo, a minha natureza é acertar, é fazer a vontade de Deus. Então o mandamento está gravado dentro de mim, eu não consigo ficar em paz, Eu digo que se você consegue pecar em paz e está tudo bem, então provavelmente você não nasceu de novo, porque quem nasceu de novo não consegue pecar em paz, ele se sente incomodado, porque pecar é, como diz o meu pastor, o Bispo JB, é violar o seu design, Você não foi feito para isso, você nasceu de novo, você tem a natureza de Deus, você tem o Espírito Santo, e você não consegue pecar em paz quando você é alguém que nasceu de novo. Então é isso. Continuando, Êxodo 20, 18. Quando o povo viu os trovões, os relâmpagos, o som da buzina e o monte fumegante, tremeu de medo, pôs-se de longe e disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O povo permaneceu em pé de longe, enquanto Moisés se chegou às densas trevas, onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: viste que do céu eu vos falei, não fareis outros deuses ao lado de mim, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele usares a tua ferramenta, tu o profanarás. Não subirás por degraus ao meu altar, para que não seja ali exposta a tua nudez. Êxodo capítulo 21. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreus, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou sozinho, sozinho sairá. Mas se era homem casado, com ele sairá a sua mulher. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Se, porém, esse escravo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, e não quero sair forro, então o seu senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta ou ao batente,
e ao seu senhor lhe furará, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. Então ele o servirá para sempre. Se um homem vender a sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que a escolheu para si, ele deve permitir que ela seja resgatada. Não pode vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Se, porém, a casar com seu filho, deve conceder-lhe os direitos de filha. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento, as vestes ou os direitos conjugais da primeira. Se não lhe fizer essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem pagar quantia alguma. Quem ferir um homem de modo que este morra, certamente será morto. Se, porém, não fez isso premeditadamente, mas Deus permitiu que isso acontecesse, deverá ele fugir para um lugar que te designarei. Se, contudo, alguém se levantar intencionalmente contra o seu próximo, matando-o à traição, será tirado até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. O que raptar alguém e o vender, ou for achado com ele em seu poder, certamente será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Se 2 brigarem, e um ferir a outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar com o auxílio de uma bengala, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo perdido e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir seu escravo ou a sua escrava com pau, e o ferido morrer, certamente será punido. Mas se ficar vivo por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que ela dê à luz prematuramente, sem que haja morte, certamente o ofensor será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará segundo decisão dos juízes. Se, contudo, houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o danificar, o deixará livre por causa do seu olho. E se tirar o dente do seu escravo ou o dente da sua escrava, o deixará livre por causa do seu dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, e isso lhe causar a morte, o boi será apedrejado, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Se, porém, o boi costumava chifrar, e o seu dono, tendo sido alertado disso, não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, será apedrejado, e também o seu dono será morto. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um menino, quer tenha chifrado uma menina, conforme este estatuto lhe será feito. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, 30 siclos de prata o dono dele receberá, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir ou deixar aberta uma cova, e não a cobrir, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova terá de pagar o prejuízo, mas ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, será vendido o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Se, porém, for notório que o boi costumava chifrar, e o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, e ficará com o animal morto. Êxodo capítulo 22. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se um ladrão for pego arrombando uma casa, e for ferido mortalmente, o que o feriu não será culpado do sangue, né? Legítima defesa aqui pela lei
pela lei do Senhor aqui, de Moisés, né? Entregue. Verso 2: se um ladrão for pego arrombando uma casa e for ferido mortalmente, o que o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, mas se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, indenizará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se, ao alastrar-se o fogo, pegar nos espinheiros e destruir o trigo ou a lavoura, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der dinheiro ou objetos ao seu próximo para serem guardados, e isso for roubado da casa daquele homem, se o ladrão for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, o dono da casa será levado à presença dos juízes para se verificar se não se apoderou dos bens do seu próximo. Em todo caso de litígio, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de vestes, ou de qualquer coisa perdida de alguém que disser que é sua, a causa de ambas as partes será levada perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo para guardar o seu jumento, boi ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou for dilacerado, ou levado, sem que ninguém o veja, então haverá o juramento do Senhor entre ambos de que não se apropriou dos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Se, porém, o animal lhe tiver sido furtado, ele indenizará o seu dono. Se tiver sido dilacerado, o trará em testemunho disso e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal, e este for danificado ou morrer, não estando presente o seu dono, certamente dará indenização. Se contudo o dono estiver presente, não fará restituição. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e se deitar com ela, certamente pagará o seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dá-la, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com um animal certamente será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei à espada. As vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te comportarás como ele, como credor, não lhe imporás juros. Se tomares como garantia a veste do teu próximo, tu a restituirás antes do pôr do sol, porque é a sua única cobertura. É a vestimenta da sua pele, em que se deitaria. Quando clamar a mim, eu ouvirei, pois sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás a autoridade do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas colheitas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, mas ao 8º dia ela me será dada. Sede homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Êxodo capítulo 23. Não espalharás notícias falsas, nem serás cúmplice do ímpio para seres testemunha injusta
Cuidado com as fake news, né? Não espalharás notícias falsas. Verso 2: não seguirás a multidão para fazeres o mal, num processo não deporás, acompanhando a maioria para perverter a justiça. Nem ao pobre favorecerás na sua casa. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta, o reconduzirás a ele. Se vires o jumento daquele que te odeia, deitado debaixo da sua carga, não o deixarás aí, certamente o ajudarás a levantá-lo. Não perverterás o direito dos pobres na sua causa. Lá o 3 era a causa, né? Nem ao pobre favorecerás na sua causa, verso 3. Eu falei casa. E o 6 também é causa. Não perverterás o direito dos pobres na sua causa. Da falsa acusação te guardarás. Não matarás o inocente e o justo, pois não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, pois o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, vós conheceis o coração do estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os teus frutos, mas no 7º ano a deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Prestai atenção a tudo que vos tenho dito. Do nome de outros deuses não vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães sem fermento guardarás. 7 dias comerás pães sem fermento, como te ordenei, ao tempo apontado, no mês de Abibe, pois nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho, que houveres semeado no campo. Guardarás a festa da colheita no final do ano, quando tiveres recolhido do campo os frutos do teu trabalho. 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás sacrifício com pão fermentado. Não guardarás o melhor dos primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor, o teu Deus. Não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe. Eu envio um anjo adiante de ti. Esse verso 19 aqui eu já fiz uma pregação, né? Só sobre esse verso 19 aqui. Não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe. E aí eu falei sobre como Deus é detalhista. Ele cuida dos detalhes, né? Eu falei, olha, o título da mensagem era Não farás estrogonofe de cabrito, né? Então aqui, quando você vai entender hoje, pelo entendimento da nutrição, de que quando você cozinha a carne no leite, o leite anula as propriedades da carne. Então o valor nutricional da carne é praticamente perdido ali, a proteína, né? Então aqui havia um cuidado de Deus, um povo que não tinha uma alimentação como nós temos hoje, né? Uma alimentação mais limitada, que estava ali no deserto, e o Senhor está dizendo para eles, olha, você não vai cozinhar o cabrito no leite da sua mãe. Por quê? Porque nutricionalmente, né, você precisa aí das propriedades nutricionais da carne, e quando você cozinhar, se você cozinhasse, estaria anulando. Então você vê Deus cuidando dos detalhes aqui, com toda essa lei, todo o cuidado de Deus aí com os detalhes para proteger, para trazer saúde, para trazer, guardar o povo. Esse é o coração de cada mandamento, de cada princípio, de cada estatuto, de cada ordenança do Senhor. Tem um propósito. Quando você vai procurar o propósito, você descobre que é um Deus que está cuidando da sua criação. 20, verso 20, Êxodo 23, 20.
Eu envio um anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Se, porém, diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, não os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrará de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor o vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Tirarei do meio de vós as enfermidades, e na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. O número dos teus dias completarei. Enviarei o meu terror à tua frente, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas e fujam. Enviarei vespas à tua frente, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os expulsarei num só ano, para que a terra não se transforme em deserto e as feras do campo não se multipliquem e te ameacem. Pouco a pouco os expulsarei, até que te multipliques e possua a terra por herança. Porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os expulse. Não farás aliança alguma com eles, nem com seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim, porque se servires aos seus deuses, isso te será uma armadilha. Interessante aqui como o Senhor também diz que não vai expulsar os inimigos todos de uma vez, mas queria expulsá-los aos poucos e tinha um propósito, né? Inclusive ele fala aqui que faria isso para que a terra não ficasse deserta e as feras do campo se multiplicassem sobre a terra. Então ele iria fazer ali aos poucos. Então essa vitória gradativa que Deus nos dá tem um propósito, né? Se Deus não te deu a vitória definitiva ainda e está te dando aí em gotas, né? Ou em etapas, em fases, é porque Deus tem um propósito, Ele está tratando algo, Ele está fazendo algo. Mais uma vez é sobre esse processo aí, que não acontece assim como a gente gostaria, como tem aqui no Instagram, né? Assim, mas não tem um processo. Êxodo capítulo 24. Depois disse a Moisés: subi ao Senhor, tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Adorai de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, e o povo não subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, e o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de novilhos. Tomou Moisés a metade do sangue e a pôs em bacias, a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Então tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou, faremos fielmente. Tomou, pois, Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez conosco no tocante a todas essas palavras.
Subiram Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia como que uma calçada de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus, contudo, não estendeu a sua mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali. Eu te darei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. Disse Moisés aos anciãos: esperai-nos aqui até que tornemos a vós. Arão e Hur ficam convosco, e quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. A nuvem o cobriu por 6 dias. No 7º dia, chamou Deus Moisés no meio da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Então Moisés entrou na nuvem, depois que subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. 25, Êxodo 25. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Esta é a oferta que recebereis deles: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros tingidas de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra ônix e pedra de engaste para a estola e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio e a sua altura de 1 côvado e meio. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos seus 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Farás varas de madeira de acácia e as cobrirás com ouro. Meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio delas a arca. As varas permanecerão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Então porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e o outro na outra extremidade, de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles com o rosto voltado um para o outro. O rosto dos querubins estará voltado para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio.
De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura, e ao redor da guarnição farás uma moldura de ouro. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos, que estarão sobre os 4 pés. Junto da guarnição estarão as argolas, como lugares para as varas, para se levar à mesa. Farás estas varas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro, com elas se levará à mesa. Também farás os seus pratos, os seus recipientes para incenso e as suas tigelas em que se hão de oferecer libações, de ouro puro as farás. Sobre a mesa porás os pães da proposição, perante mim perpetuamente. Também farás um candelabro de ouro batido, se fará o candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, os seus botões e as suas flores formarão com ele uma só peça. Dos seus lados sairão 6 hastes, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, um botão e uma flor. 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. No candelabro mesmo, porém, haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com seus botões e suas flores. Haverá um botão debaixo do primeiro par de hastes que sai dele, um segundo botão debaixo do segundo par, um terceiro botão debaixo do terceiro par, 6 hastes ao todo. Os botões e as suas hastes formarão uma só peça com o candelabro, obra batida de ouro puro. Também lhes fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar a frente dele. Os seus aparadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Vê que os faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Aqui nós temos algumas observações, né, sobre como esse tabernáculo temporário. Interessante isso também, na Peshitta ele chama tabernáculo temporário. Então esse tabernáculo temporário que apontava para Cristo e que era uma ilustração do céu, Hebreus vai dizer isso, essa era uma ilustração do céu aqui da terra para que o homem pudesse se conectar a Deus, e tudo isso aponta para Cristo aqui, né? A gente tem vários significados tipológicos dos materiais e das cores do tabernáculo. O ouro, que representa a divindade em sua manifestação, a glória divina, a prata, que representa a redenção, o bronze ou o metal, que é o símbolo de julgamento, como no altar de bronze e na serpente de bronze, que vai aparecer lá na frente, o azul, que é o celestial em natureza ou origem, a púrpura, que representa a realeza, e carmesim, que representa sacrifício. Em termos gerais, o Novo Testamento explica o tabernáculo como algo tipológico em 3 aspectos. Um tipo da igreja como lugar em que Deus habita por meio do seu Espírito, o tipo do crente, né, que é um templo, a figura das coisas que estão nos céus. Todos os detalhes falam de Cristo. A arca, com seus materiais de madeira de acácia e ouro, é um tipo da humanidade e da divindade de Cristo. Em relação ao seu conteúdo, a arca é um tipo de Cristo, pois tem a lei de Deus em seu coração, é o alimento, porque também teve um momento em que tinha um maná dentro da arca, do seu povo no deserto, e também é a ressurreição, que é a vara que floresceu, que também esteve durante um momento dentro da arca. Em relação à sua função, a arca, especialmente o propiciatório, é um tipo de trono de Deus. O fato de ela ser, para um israelita que pecava, um trono de graça, não de juízo, devia-se ao propiciatório, feito de ouro e aspergido com sangue, da explicação que vindificava a lei e a santidade divina protegidas pelos querubins. Então o Senhor habitava no meio dos querubins ali,
representava o trono de Deus, onde havia o sacrifício sobre o propiciatório, e por isso Deus se manifestava. E isso tudo aponta para Cristo. O pão da proposição é um tipo de Cristo, é o pão de Deus que alimenta o cristão em sua condição do crente sacerdote. Então o sacerdote era alimentado por esse pão e Jesus é o pão que nos alimenta hoje como sacerdócio. O candelabro também é um tipo de Cristo, porque é a nossa luz e que brilha na plenitude e no poder das 7 manifestações do seu Espírito, que Isaías 11 fala sobre essas 7 manifestações, e depois a gente vê isso em Hebreus e também em Apocalipse. As 7 manifestações de Deus, 7 Espíritos de Deus, e o candelabro aponta para isso. A luz natural estava excluída do santuário e do Santo dos Santos, Então era a luz do candelabro. E então tem toda essa tipificação, toda essa tipologia aqui do tabernáculo. E aqui na NVT traduz aqui o verso 39, onde fala que era de 1 talento de ouro, eram 35 quilos de ouro. Também preguei uma vez uma mensagem chamada 35 quilos de ouro, onde eu falei sobre a excelência, como Deus gosta do excelente. Você vê que tudo que ele manda usar aqui no tabernáculo é tudo excelente, inteiro, peças inteiras, sem remendo, sem, puro, ouro puro. O candelabro deveria ser toda uma única peça, sem remendos, e tudo de ouro puro, e 35 quilos de ouro. Falei, gente, sabe quanto são 35 quilos de ouro hoje? Eu fui pesquisar, seriam 10 milhões de reais, um pouco mais de 10 milhões de reais, era só o candelabro. Então a gente vê como Deus gosta de excelência, e também a gente vê como Deus provê, porque tudo que eles precisavam, todo esse material, todo esse ouro, toda essa prata, todas essas especiarias, tudo já foi providenciado pelo Senhor. Quando eles saíram do Egito, eles saíram com essas coisas, tudinho aí, carregando todas essas coisas ali, despojando o Egito. Então Deus providenciou antes tudo, e isso também nos fala sobre como toda a providência que nós precisamos para a obra, para levantarmos um tabernáculo, para fazermos uma obra ao Senhor, uma missão que o Senhor nos dá, um propósito que Deus nos dá, o Senhor provê tudo. Se a obra é de Deus, Ele traz toda a provisão necessária. Sempre foi assim, desde o princípio. Deus provedor, provendo tudo que era necessário para a sua obra. Êxodo capítulo 26, já é o último de hoje. Já? Aleluia, vamos lá. Êxodo capítulo 26. O tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino trançado e de estofo azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra de artífice. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também serão ligadas umas às outras. Fará laçadas de estofo azul na borda da última cortina do primeiro grupo. Assim também farás na borda da primeira cortina do segundo grupo. 50 laçadas farás numa cortina e 50 na outra cortina, no extremo do segundo corpo. As laçadas serão contrapostas umas às outras. Farás 50 ganchos de ouro e prenderás com eles as cortinas umas às outras, e o tabernáculo virá a ser um todo. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tendas sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão da mesma medida. Ajuntarás 5 cortinas em um grupo e as outras 6 cortinas em outro grupo. E dobrarás a 6ª cortina na frente da tenda. Farás 50 laçadas da borda da última cortina do primeiro grupo e outras 50 laçadas na borda da primeira cortina do segundo grupo. Farás também 50 ganchos de bronze e os colocarás nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que venha a ser um todo.
O resto que sobrar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá aos fundos do tabernáculo. O côvado que sobrar de um lado e de outro, no comprimento das cortinas da tenda, poderá... Não. Verso 13, repetindo. O côvado que sobrar de um lado e de outro, no comprimento das cortinas da tenda, penderá de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. Farás também para a tenda uma coberta de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e por cima destas uma coberta de peles de animais marinhos. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Cada tábua terá 2 encaixes, unidos um ao outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Ao fazeres as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado do sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra. Ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais por baixo serão duplas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas, elas serão para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas, com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra. Farás também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, bem como 5 para as tábuas do lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente. O travessão central passará entre as tábuas de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas, como lugares para os travessões. Como lugares para os travessões. Cobrirás também de ouro os travessões. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Farás também um véu de estofo azul, púrpura e carmesim, e de linho fino trançado com querubins, obra de artífice se fará. Tu o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus ganchos serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos ganchos e levarás a arca do testemunho para dentro do véu. Esse véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa porás fora do véu e o candelabro em frente dela, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás para o lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina de estofo azul, púrpura e carmesim, e de linho fino trançado, obra de bordador. Farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Os seus ganchos serão de ouro e para elas fundirás 5 bases de bronze. Então, aqui nós estamos, em toda essa descrição do tabernáculo, com todos esses detalhes, que tudo tem um significado, e que muitas coisas nós podemos ver aqui como a excelência de Deus em tudo que Ele faz, os detalhes, e também nós temos aqui toda essa tipologia do Cristo apontando para a nova aliança. Aqui no 26 nós temos aqui o linho fino que tipifica a justiça pessoal. Aqui fala da vida sem pecado de Cristo,
As três cores: azul, que fala da origem celestial de Cristo; púrpura, que indica sua realeza como filho de Davi; carmesim, indicando o seu sangue, que como sacrifício foi derramado pela humanidade. Então esse é o comentário aqui da Scofield. A madeira de acácia, uma árvore do deserto, é um símbolo adequado de Cristo em sua humanidade, como raiz de uma terra seca. E a cobertura de ouro, um tipo da divindade em sua manifestação, fala da sua glória divina. Então a madeira de acácia, da qual a arca era feita, representava a humanidade de Cristo, enquanto que o ouro que a revestia representava ali a divindade na sua manifestação da sua glória divina. O véu interior é um tipo do corpo humano de Cristo. Este véu, barrando a entrada do Santo dos Santos, era o símbolo mais expressivo da verdade de que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Quando, na morte de Cristo, uma mão invisível rasgou o véu, assim outorgando um acesso imediato a Deus, a todos os que chegam a ele pela fé em seu Filho. Esse véu rasgado significou o fim da lei. O caminho para Deus estava aberto. É muito significativo que os sacerdotes provavelmente tenham substituído o véu que Deus havia rasgado, pois os cultos no templo continuaram por aproximadamente mais 40 anos, depois do véu se rasgar. Esse véu substituto é o procedimento dos crentes da Galácia, a tentativa de voltar a pôr o crente sob a lei, que depois lá Paulo vai escrever ali aos da Galácia, falando sobre como eles queriam costurar o véu, trazer de volta toda aquela lei da qual os gentios estavam livres de viver daquela forma. Então, aqui fala sobre isso. O altar de bronze é um tipo da cruz sobre a qual Cristo, nosso holocausto, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Então tudo tem uma tipologia aqui, tudo tem um significado e representa algo que passou. Aqui nós olhamos para isso e sabemos que passou. Jeremias profetizou isso em Jeremias 3,16, é um dos nossos temas que a gente está falando no desafio Diligência Financeira. Eu coloquei ali a arca, o candelabro e a cruz. Em Cristo nós temos tudo. E nós começamos trabalhando com Jeremias 3,16, onde Jeremias profetiza insanamente, de forma insana, porque no contexto dele falar isso era uma loucura, mas ele profetiza que haveria o tempo em que a arca perderia totalmente o seu sentido. Por quê? Porque chegaria Cristo. Em outras palavras, é isso. Ele estava falando de um tempo que seria o tempo de Cristo, o tempo da nova aliança, onde a arca perderia totalmente o seu sentido e não seria feita novamente. Por quê? Porque ela perderia o sentido, tanto que desapareceu. Então a arca aponta para esse tempo que foi cumprido e que agora é Cristo. É sobre Cristo, nós estamos em Cristo nessa nova aliança. Jeremias profetizou sobre isso e que se cumpriu ali no Novo Testamento. E então nós vamos completar aqui por hoje. Então pesquise mais aí, você que está aí, Caçadores dos Tesouros, vai lá, tem um filme Caçadores da Arca Perdida, onde o Indiana Jones vai em busca dessa Arca da Aliança, e eles encontram a Arca da Aliança ali, e mostra inclusive uma cena que eles abrem a Arca da Aliança e sai ali o poder de Deus, os anjos ali matando todos aqueles, acho que se eu não me engano, os nazistas que tinham encontrado a Arca. Tem essa cena bem emblemática do cinema aí, eles encontrando a Arca da Aliança. Então tem muitas coisas arqueológicas, históricas a respeito desse tabernáculo, coisas que realmente comprovam que houve a existência disso e de tudo isso, e a gente pode pesquisar mais a respeito disso, do tabernáculo, de todo o seu simbolismo. É bem interessante sobre isso. Então vai aí caçar tesouros, encontrar tesouros que estão aqui nesse texto, na palavra de Deus, cheia de tesouros para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe a sua vida. Então amanhã nós voltamos aqui, sabadão, às 5h42 da manhã. Deus abençoe, um ótimo dia e até amanhã em nome de Jesus.